Olá! Neste vídeo daremos início à nossa playlist com nossos estudos sobre análise de requisitos e teremos como primeiros pontos de discussão os seguintes tópicos: compreendendo o negócio, compreendendo as regras do negócio e definindo necessidades. Como já vimos anteriormente, o processo de desenvolvimento de um software tem início sempre com a identificação das necessidades do cliente. A partir dessas necessidades, o software é desenvolvido e retorna ao cliente para seu uso. Mas será que esse processo é tão simples assim? A importância dos requisitos no resultado final de um projeto de software é fortemente reconhecida, teorizada e debatida nas áreas de gerenciamento de projetos e engenharia de software. Sabemos que para garantir a qualidade de um software é essencial que seus requisitos sejam compreendidos. Se não compreendermos os requisitos adequadamente, serão grandes as chances de o resultado não ser o esperado. Nos últimos anos, a evolução das técnicas para projetos de desenvolvimento de software é uma constante na busca da construção de sistemas mais confiáveis, dentro de prazos razoáveis e com qualidade que satisfaça as reais necessidades do cliente final. Esse mesmo cliente evolui cada vez mais em termos de conhecimentos e tecnologia da informação e seu nível de exigência para que os sistemas efetivamente suportem suas atividades operacionais, de negócios e estratégias. O processo básico de compreensão e proposição consiste em coletar, analisar, compreender e propor a solução. Segundo Machado 2011, apesar do grande número de certificações já existente, muitos projetos continuam falhos, fora de prazo e de custos. Pouco se ensina sobre negócios e técnicas de análise e levantamento de requisitos nos cursos de graduação, focando-se apenas nas linguagens de programação. Assim, pouco se ensina sobre processos de negócio e como se aplicam sistemas automatizados a esses processos. Temos, então, os chamados pseudo-analistas de sistemas, que, para Machado, são profissionais que não entendem nada de negócios, não possuem ferramentas e aprendem poucas técnicas de como obter esse conhecimento. A chamada visão sistêmica é pouco desenvolvida em comparação com a forte formação em linguagens, componentes, arquiteturas e tecnologias. Essa dificuldade traz como consequência o não atendimento das reais necessidades dos clientes. Segundo o importante relatório Chaos Report 2015, que traz estatísticas sobre desenvolvimento de sistemas nos Estados Unidos, apenas 29% dos projetos atingem sucesso, ou seja, são desenvolvidos no prazo, dentro do orçamento e com escopo completo. 52% dos projetos mudaram, ou seja, atrasaram, estouraram o orçamento ou reduziram o escopo. E 19% dos projetos falharam, isto é, foram cancelados ou pior, nunca usados. Assim, de acordo com Debastiani, o sucesso de um projeto implica em ser concluído dentro do prazo, ser concluído dentro do orçamento, atingir a qualidade e desempenho esperados, alterar minimamente o escopo e ser aceito sem restrições. Sem conhecer profundamente o trabalho que um sistema de informação deve realizar e objetivos operacionais e de negócio que precisa atender, não conseguiremos atingir a satisfação de nenhum deles. Mas o que seria um escopo? Um escopo, segundo Debastiani, consiste no trabalho que um sistema deve realizar e os objetivos operacionais e de negócio que precisa atender. É a chamada abrangência do projeto. Entender e delinear com precisão o escopo em um projeto de software não é uma tarefa fácil. Um sistema de informação sempre tem por finalidade cobrir uma necessidade estratégica de negócio ou viabilizar a execução automatizada de um processo operacional dentro da empresa. Nesse contexto, de acordo com Machado 2011, corrigir um erro identificado em etapas posteriores à de especificação de requisitos tendem a custar entre 50 e 200 vezes mais. Além disso, um trabalho consistente de análise de requisitos é a base de um projeto de software de sucesso, é o chamado ponto de partida.
Partimos então da premissa de que é necessário, antes de tudo, conhecer o negócio, para então compreendermos suas necessidades e só então propormos a solução. Para Machado, em 2011, um trabalho consistente de análise de requisitos, ou seja, identificar, quantificar, definir, priorizar e classificar os principais problemas que o futuro software deve resolver, é a base de um projeto de sucesso. Compreendendo o negócio. Para compreendermos o negócio, temos alguns questionamentos. Quais atividades desenvolvidas pela empresa? Ela se organiza em setores? Quais são? Quais os cargos ocupados por cada setor? Quais as atribuições de cada um dos cargos? Quais são as regras que regem as atividades desenvolvidas pela empresa? Como ocorre cada tarefa? Qual o seu fluxo? Quais dados são manipulados em cada tarefa? Como os dados são registrados pela empresa? Como se dá o acesso aos dados da empresa? São produzidos relatórios? Quais? O que é apresentado? Com qual periodicidade? Quais são os formulários utilizados pela empresa? Para esclarecermos um pouco mais esse processo de compreensão do negócio, vamos trazer aqui um exemplo. Uma empresa clássica que se organiza em vários setores. Esse é um primeiro passo na compreensão da empresa. A partir dos seus setores, nós partimos para um detalhamento. Pegamos então um setor. Um setor da empresa ele é composto por vários cargos. Vamos chamar de cargo 1, cargo 2, até o 10º cargo. Cada cargo tem um conjunto de tarefas a desenvolver dentro da empresa. E cada tarefa tem as suas regras específicas e seus respectivos dados manipulados. Isso se repete em todas as tarefas, ou seja, cada tarefa tem sua regra e seus dados. Regras que podem ser compartilhadas e dados também, mas não necessariamente. Assim, isso vai se replicando até termos uma total definição do setor, seus cargos, as tarefas de cada cargo com suas respectivas regras e dados manipulados. Voltando então para a empresa, nós podemos dizer que a empresa é formada por vários setores, cada setor com seus respectivos cargos, tarefas, regras e dados manipulados. Assim, graficamente, nós podemos compreender um pouco mais o que é esse processo de compreensão do negócio. Para aprofundarmos a nossa ilustração, vamos tomar como exemplo o trecho da descrição de uma rádio. Nessa descrição nós temos setores, os cargos, tarefas, regras, os dados manipulados e a forma de registro desses dados. Vamos tomar uma linha como exemplo. No setor de atendimento, no cargo de recepcionista, uma das tarefas consiste na solicitação de inserção publicitária. Essa tarefa possui duas regras. A primeira é que cada inserção deve ter antecedência de 1 mês e o pagamento deve ser 50% antecipado. Essa tarefa manipula dados das inserções publicitárias e dos clientes e atualmente o registro é feito em um formulário. Aqui nós temos um exemplo, então, do aprofundamento na compreensão de um negócio. Cada linha vai representando esse detalhamento. Identificando as necessidades do negócio. Para compreendermos necessidades de negócio, temos alguns questionamentos. Quais as necessidades da empresa em termos de sistema? Quais as prioridades estabelecidas para o sistema? Quem usará o sistema? Quais tarefas precisam ser automatizadas? Em quais plataformas a solução deve ser oferecida? Quais as restrições da empresa para a aquisição da solução, tanto em termos de tempo quanto de orçamento? Existe alguma necessidade prioritária? Qual? Assim, nós temos o seguinte processo. É necessário perguntar quais funcionalidades o sistema deverá oferecer, qual o comportamento e desempenho esperados, quais as regras da empresa que influenciarão o futuro sistema. Essas perguntas dão origem aos nossos requisitos.
que é um requisito? Segundo a I3E, um requisito é uma condição ou capacidade necessária a um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo. É uma condição ou capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou por um componente de sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outros documentos formalmente expostos. E uma representação documentada de uma condição ou capacidade como a dos itens anteriores. Um requisito identifica um atributo, uma capacidade, uma característica, uma qualidade que um sistema deve exibir para ter valor aos usuários. Um requisito pode ser uma descrição de funcionalidade, uma especificação detalhada do comportamento esperado de um sistema, uma propriedade genérica de um sistema, uma restrição técnica do sistema, uma restrição no processo de desenvolvimento, ou informações sobre como realizar determinado cálculo. Temos então a chamada engenharia de requisitos, que consiste na identificação, análise, especificação e definição dos requisitos, e a gestão de requisitos, que consiste na documentação, no versionamento, no controle de mudanças e controle de qualidade. Qual é a diferença? Na engenharia de requisitos, trabalha-se na identificação da necessidade do negócio, e a gestão de requisitos atua em cima dos requisitos já levantados. Ou seja, primeiro nós fazemos a engenharia, depois nós partimos para a gestão de requisitos. Quanto aos tipos, nós temos os chamados requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as chamadas regras de negócio. São conteúdos que nós aprofundaremos nos próximos vídeos. Por hoje é só, pessoal. Tivemos uma introdução sobre a compreensão do negócio e nos próximos vídeos compreenderemos melhor os tipos de requisitos. Tchau!